Olá, Rafael, e a todos do canal. Eu me chamo Olga, tenho 56 anos e esse fato se passa na década de 80, em uma pequena cidade chamada Barreirinhas, que fica no Maranhão. Na época, eu era adolescente, tinha 2 irmãos mais novos e morávamos em uma casa pequena, em Imperatriz, no Maranhão, até que o meu pai recebeu uma quantia muito significativa de herança. Ele então vendeu a nossa casa em Imperatriz e compramos uma enorme fazenda em Barreirinhas. E quando os meus pais chegaram com a notícia que iríamos nos mudar, eu não fiquei muito feliz, pois eu tinha uma vida em Imperatriz e eu havia acabado de me socializar com um grupo de roqueiros da época, e a minha banda preferida era Led Zeppelin, e a minha música preferida era Stairway to Heaven. Eu e a minha turma contávamos muitas histórias de terror sobre lobisomens, vampiros, e sempre saíamos à noite em busca de assombrações, porém nada encontrávamos. Bem, a fazenda que o meu pai havia comprado era a Fazenda Arnold, com mais de 80 mil metros quadrados, com plantações de todo tipo, em uma casa enorme. Esse era o sonho da minha família, viver em uma fazenda isolada, longe dos barulhos da cidade e perturbações. Mas o sonho se transformaria em um pesadelo completo não muito tempo depois. Nos mudamos para a fazenda e chegamos com a mudança e todos pareciam bem animados e com razão. Apesar da fazenda aparentar ser muito antiga, mesmo para a época, era tudo muito lindo. A fazenda era enorme, o casarão possuía vários quartos e também tinha a casa do caseiro, porém, o mesmo sempre ia embora antes do anoitecer, e isso por si só já é bem estranho. Certa tarde, os meus irmãos e eu resolvemos brincar no riacho. O Arthur era o mais novo, com 10 anos, e o João com 13. Fomos, sem os nossos pais saberem, pois para eles estávamos apenas passeando aos arredores da fazenda. Estava muito calor. Então, quando vimos aquele lindo riacho com água esverdeada, não perdemos a oportunidade e entramos para nos refrescarmos. E até onde estávamos tomando banho era muito raso. Porém, assim do nada, a uns 10 metros à minha frente, o Arthur começou a se afogar. A princípio eu achei que fosse brincadeira, mas quando eu vi que ele não emergia da água, eu fui o mais rápido possível até onde ele estava, mas parecia que a areia começou a se afundar e a prender o meu pé, e assim, impedindo que eu chegasse até ele. E quando eu olhei na direção do meu irmão, o meu sangue gelou. Eu vi uma criatura negrinha de uma perna só, com um gorro vermelho e um cachimbo na boca. Você afundava a cabeça do meu irmão no riacho e dava gargalhadas silenciosamente com as presas à mostra. Era terrível. Eu tentava gritar para o meu irmão João e socorrer o Arthur, mas eu não conseguia. Estava paralisada. Bem, quando eu percebi que não era nada desse mundo, eu, que não sabia orar, eu comecei a gritar pelo nome de Deus. E foi aí que aquele ser desapareceu e eu consegui chegar até o meu irmão e com a ajuda do João nós o tiramos da água. Ele estava desacordado e eu não sabia o que fazer. E foi aí que do nada apareceu um rapaz de aproximadamente uns 20 anos. Ele não parecia nada com o pessoal da região. Ele usava calças jeans rasgadas, camisa preta e óculos escuros. O seu cabelo era loiro e jogado para trás. Ele era muito estiloso para aquela época.
Ele me viu desesperada, então pegou meu irmão e fez respiração boca a boca. E logo em seguida, o meu irmão cuspiu a água e acordou. Ele se apresentou como Caio. Eu fiquei muito grata pela ajuda. Então viemos junto conversando boa parte do caminho. Ele então me disse para tomar cuidado com aquela fazenda, pois ninguém nunca se mudou de lá. Como assim ninguém nunca se mudou de lá? Eu perguntei. Bem, combinei de não falarmos para os nossos pais o que ocorreu, senão todos nós levaríamos uma boa surra. Naquela tarde, eu chamei o caseiro para conversar e perguntei a ele o que acontecia naquele sítio. Bem, eu só podia falar com o caseiro quando meu pai estava em casa, pois o meu pai deixava claro para que eu nunca conversasse com o caseiro quando ele não estivesse em casa. Sentamos ali perto de uma figueira e o caseiro, meio hesitante, ele disse: "Toda fazenda que se preze tem histórias de assombração, dessas contadas pelos mais antigos e que você petrifica de medo." Sentamos ao pé da figueira e o caseiro relatava alguns casos ocorridos por ali em noites de lua cheia. "Essas cenas já são clássicas aqui", ele dizia, "mas agora não tem mais assombração nova. São só as antigas que assombram esse lugar." Ele dizia que todo mundo que morre antes de vencer o seu tempo na Terra fica aparecendo para os outros. E bem antigamente, isso acontecia muito, porque lá, naquele alto, passava uma estrada de boiadeiro. Eram os tropeiros tocando os animais, e havia muitas mortes por causa de herança. Daí, as pessoas começaram a enterrar o seu dinheiro embaixo de árvores, mas quando morriam, o lugar se tornava assombrado. O caseiro dizia que uma vez, por trás da capela que tem na colônia de moradores, apareceu um jovem desconhecido de cabeça baixa e roupas escuras, andando por lá, bem em cima do frágil telhado de telhas coloniais. Ou seja, qualquer passarinho que pousasse lá derrubaria o telhado, quanto mais uma pessoa. Chamaram o jovem, ele não respondeu, e logo desapareceu no iluminado, quando a lua cheia saiu detrás das nuvens. Todos foram ver de perto e não tinham nem sinal do jovem. Era assombração. Alguns diziam que era um vampiro que vivia nessa região. Ele se alimentava do gado, seduzia as jovens, mas era muito raro ele aparecer ou se interagir com alguém. Mas o pior foi o que aconteceu com um cachorro que tinha na fazenda. Um cão branco e destemido que enfrentava qualquer bicho. Dizia o caseiro: "Eu estava cortando vara de eucalipto quando vi um barulho estranho saindo do meio do mato. O cachorro logo se alvoroçou e correu para lá arreganhando os dentes. Todo mundo parou para ver, e se fosse um bicho qualquer, não ia sobrar nada do coitado." Mas de repente, o cão bravo deu um gemido fino e voltou com o rabo entre as pernas. E logo em seguida começou um forte vento. Todos viram uma criatura negrinha de uma perna só. Ele tinha presas afiadas e um olhar maligno. Começou a girar e se tornou um grande redemoinho e sumiu mata afora. Bem, eu contei para o caseiro que eu vi essa coisa, que ele tentava afogar o meu irmão. Então, o caseiro disse que era o Saci, e que ele vivia ali por aquelas bandas da mata, e era muito perigoso que eu andasse por lá sozinha. Eu perguntei sobre os antigos moradores, e ele disse não saber, e que as pessoas apenas desapareciam. Perguntei o porquê, e ele disse: "Menina, eu já te disse que esse lugar é amaldiçoado. Os próximos a sumir vai ser você e a sua família."
Ele se irritou com a pergunta e saiu bravo. Bem, foram 3 anos morando naquela fazenda. Então, rapidamente, a minha mãe descobriu que todos os moradores do local jamais se mudaram após começarem a dormir lá. E a imensa maioria morreu de forma violenta, seja se enforcando ou sendo mortos em casos jamais resolvidos. Também aconteceram 2 afogamentos no riacho perto da casa e 4 pessoas que misteriosamente congelaram até a morte na área da fazenda. E para piorar, o vendedor da casa aconselhou a nossa família a deixarem as luzes acesas à noite, porque assim era melhor. Então, tudo de terrível acontecia ali. Desde barulho de gente varrendo a cozinha, até arranhões estranhos na porta. Os meus pais não demoraram muito a se acostumar com a presença de espíritos na casa. E também havia o espírito de uma criança chamada Lincoln, que os meus pais acreditavam ser de um garoto que se enforcou no porão da casa. A nossa empregada e babá, a Christine, ela descrevia o espírito de uma bruxa como uma criatura pouco humana, cheia de vermes rastejantes no corpo, com o pescoço aparentemente quebrado, e ela se rastejava aos arredores da fazenda. Nunca nos mudamos de lá, porque não tínhamos dinheiro e nem para onde ir. Então, coisas estranhas aconteciam a todo momento naquela fazenda. E com o tempo, o Caio e eu começamos a namorar. Porém, namorávamos escondido, pois os meus pais jamais permitiriam. Ele dizia que quando estivesse comigo, nenhum mal se aproximaria de mim. E de fato, quando estávamos juntos, as assombrações pareciam que iam embora. Perguntei ao Caio se ele sabia algo sobre a bruxa que a babá dos meus irmãos via. E o Caio disse: olha, a polícia descobriu uma história sinistra do fantasma da bruxa. Segundo eles, a mulher foi acusada de sacrificar o próprio filho assim que ele nasceu. E como a polícia não conseguiu provas na época, o caso foi abandonado e ela saiu impune. Dizem as histórias que a bruxa teve outros 3 filhos e todos eles morreram antes de completar 4 anos. E no relatório do legista dela, o médico descreveu o corpo dela assustadoramente duro, como se fosse uma pedra. Bem, eu fiquei muito pensativa com essa história do Caio. Mas o Caio ele tinha certos hábitos estranhos. Ele aparecia assim do nada e também desaparecia do nada. Raramente aparecia durante o dia. Era muito cavaleiro comigo e, por incrível que pareça, ninguém o conhecia e sequer o via comigo. Então, eu achava que todos estavam de gozação com a minha cara. Uma certa tarde, estávamos os meus irmãos e eu sozinho com a babá, enquanto o caseiro fazia as suas tarefas lá fora. Eu fui até a porteira ver se via o Caio, mas não havia sinal dele. O caseiro apareceu, me deu boa tarde e em seguida ele disse para que eu o acompanhasse, pois ele queria me mostrar algo. Então eu fui, mas não andei mais do que 300 metros e perguntei aonde íamos. Ele não respondeu. Então eu me virei e disse que iria embora. Ele me agarrou à força, tapou a minha boca e me levou para dentro da mata. Ele me golpeava e foi rasgando a minha roupa. Eu gritava com todas as minhas forças, mas ninguém me ouviria dali. E foi então que o Caio apareceu assim do nada. E nessa mesma hora eu desmaiei. Quando acordei, eu vi um vislumbre do Caio cortando o caseiro com as suas unhas.
e quando ele abriu a boca, saíam longos caninos como os de serpente. Ele então mordeu o pescoço do caseiro, enquanto o corpo dele tremia por inteiro. Quando acordei, o Caio me trazia nos braços de volta à fazenda, e eu lembro que eu chorava muito, e perguntei pelo caseiro, e ele disse para que eu não me preocupasse, que agora eu estava segura. Cheguei em casa, tomei um banho e fiquei no meu quarto pensando em toda aquela situação. Eu não me importei do Caio ter matado o caseiro, pois aquele monstro mereceu. O meu namorado apenas me protegeu daquele homem. Bem, durante a madrugada, eu acordei com alguém me chamando pela janela do meu quarto. E quando eu abri aquela janela velha de madeira colonial, eu me deparei com um caseiro lá embaixo, dando gargalhadas e falando que iria fazer coisas horríveis comigo. Ele estava todo fatiado, como se tivesse lutado com uma onça, e seu corpo estava pálido e aparentava não haver uma gota de sangue sequer. Mas de repente, ele simplesmente desapareceu. No outro dia, por volta das 18 horas, o Caio apareceu e eu falei sobre o caseiro. Ele me lembrou que, há alguns anos, tinha me dito que ninguém se muda da fazenda. Bem, nada mais me abalava. Então perguntei ao Caio se ele era um vampiro, e com muito cavalheirismo, ele respondeu que sim. E disse também que, para o meu bem, a minha família e eu tínhamos que ir embora daquela fazenda, pois ele conseguia me proteger dos vivos, mas dos espíritos malignos que habitavam ali, ele não podia fazer muita coisa. Eu, com muito medo e sem saber o que falar, eu deixei o Caio ali na porteira da fazenda e entrei correndo para dentro de casa. As assombrações continuaram e os meus pais, não aguentando mais, nos mudamos uma semana depois, pois o meu pai, ele simplesmente vendeu a fazenda por 10% do valor que tinha comprado. E com esse pouco dinheiro, nós voltamos para a Imperatriz. Bem, hoje eu sou casada, tenho netos, moro em São Paulo, e essa história ocorreu há muitas décadas, e desde aquele dia eu nunca mais vi o Caio. E se ele era bom ou mal, eu não sei, mas o fato é que ele me protegeu e nunca me fez mal algum. Boa noite. Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo Moacir, tenho 53 anos e moro em Toronto, no Canadá. Este relato se passou quando eu morava no Brasil, na cidade de Curitiba, no Paraná, há cerca de 10 anos. E nele, eu vou contar como eu fiquei rico do dia para a noite de uma forma um tanto misteriosa. Em 2012, eu trabalhava em uma multinacional do ramo de fabricação de peças de automóveis. E nessa época, eu era casado e tinha 2 filhos menores. Após o nascimento do meu segundo filho, a minha esposa simplesmente deixou de gostar de mim. E ela mal olhava na minha cara e muitas das vezes dormia no sofá da sala. Comentei isso com a minha sogra e ela disse que era devido à gravidez, pois no período de gestação as mulheres mudam e tem umas que passam a comer até barro e tijolos. Enfim, o tempo passou e ela deu à luz a uma linda menina, que ela mesma colocou o nome de Jasmim. E o nosso filho mais velho, de 12 anos, se chamava João Pedro. A gravidez passou e o casamento, que era perfeito desde a época do namoro, só veio a piorar.
A minha esposa, Viviana, só vivia na casa das irmãs, e cada dia que passava, ela tomava mais repulsa de mim, simplesmente sem eu fazer nada. Bem, quando a Jasmine nasceu, eu precisei me ausentar do trabalho por uns dias para dar suporte à minha esposa e filha. Além do mais, tinha um guri de 12 anos em casa. E quando terminou a minha estabilidade no trabalho, adivinha? A empresa me colocou de aviso. Boatos surgiram que os patrões me achavam velho demais e o meu trabalho era lento comparado aos dos outros empregados. E eles só não me mandaram embora antes por causa da licença paternidade de 5 dias corridos. Mas esses 5 dias ausente foi o estopim da coisa. Pois antes eu não fui demitido por pena, mas depois de ausentar por 5 dias, que era o meu direito, eles suporam que eu estava fazendo drama para não trabalhar. Além do mais, em uma empresa onde todo mundo é escravizado e por isso todos se tornam machistas. Todos acham que um pai não tem o direito da licença paternidade, que é obrigatória por lei, pois eles entenderam isso como uma mini-férias. E quando Viviana soube que eu seria mandado embora do trabalho em menos de um mês, pois só estava cumprindo o aviso, ela fez um drama e me perguntava como eu ia sustentar as crianças, e como íamos pagar as dívidas, e também como íamos comprar roupas para nós e para os guris. Enfim, ela fez um show. Tentei convencê-la que tudo ficaria bem, pois era só uma fase ruim. Mas não teve jeito. Ela juntou as suas coisas e voltou para a casa dos seus pais. Aliás, ela queria isso desde o princípio da gravidez e só estava procurando um motivo. Nesse período, eu ainda estava cumprindo o aviso na empresa. Então, sempre na hora do almoço, eu comprava um sanduíche em uma lanchonete ali na esquina. Afinal, era bem mais barato que um almoço. Sempre que eu fazia o mesmo percurso da lanchonete para a empresa. Porém, do outro lado da calçada, eu avistava um senhor moreno de cabelo e barba grisalhos, e ele ficava em um colchão no passeio com algumas roupas e restos de comida em volta. Aquilo sempre foi de me cortar o coração, ver um ser humano naquela situação, mas infelizmente, quem se preocupa é justamente quem não pode fazer nada, pois quem tem dinheiro de verdade não tá nem aí para essas pessoas. Bem, eu não pensei muito nele na primeira vez que passei por ele. Mas naquele dia, eu lhe dei as sobras do meu sanduíche de ovo e bacon. E como eu estava no meu período de aviso e sem família, eu parei para conversar um pouco com ele. Sentei-me ao lado dele e peguei um cigarro. Você aceita um cigarro? Eu perguntei a ele. Ele assentiu com a cabeça e pegou de mim. Peguei outro e coloquei em meus lábios enquanto procurava o isqueiro no meu moletom. As pessoas passavam por nós, torcendo o nariz e mantendo uma certa distância. Você está fedendo, eu disse ao homem. Ah, sim. A última vez que eu tomei banho foi na semana passada no parque. Está ficando mais frio agora que o inverno está chegando. Ele respondeu. Sim, está muito frio esses dias, eu disse, puxando o meu capuz para cima e esfregando as minhas mãos entre os meus joelhos. Perguntei o seu nome e ele disse o seguinte: me fale primeiro o seu. Afinal, é mais cordial as pessoas se apresentarem primeiro, não é? Fiquei impressionado que, para um mendigo, ele me tratava com muita formalidade, e suas normas de etiqueta eram impressionantes. E quando disse o meu nome a ele, ele riu. Perguntei qual era a graça, e ele disse que Moacir, ao contrário, era ricão,
Mas eu não passava de um pobretão. Com 43 anos de idade na época, eu nunca pensei a fundo sobre aquilo. Mas era até engraçado, além de sarcástico. Em seguida, ele pediu que eu desabafasse, pois eu não estava ali à toa, ao lado de um mendigo, se não fosse para falar sobre a vida, ou dar sermões. Bem, ele estava certo. Então, eu dei alguns conselhos para ele e disse que eu não podia ajudá-lo muito, pois eu também precisava de ajuda. E contei toda a história da minha vida para ele, a qual eu mencionei acima. E depois que falei tudo o que aconteceu comigo, eu comecei a chorar. As lágrimas se misturaram com a sujeira em minhas mãos, e o meu cabelo estava emaranhado e todo bagunçado. Então, eu limpei as lágrimas do meu rosto. Porque pessoas que fazem o bem nunca têm uma vida satisfatória ou de riquezas. Quem é honesto, não mente, ajuda o próximo e faz o bem só se dá mal na vida. Eu perguntei. Ah, disse o homem, é porque o seu Deus é um filho da puta. Ele riu novamente. Não, ele não é. Deus tem um propósito para tudo. Eu disse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Eu recitei os Salmos 37:5. Ele riu novamente e disse: E o que o seu Deus tem feito por você? Te deixou sofrendo em um mundo de miséria? Olha, ele tirou tudo do seu servo Jó, mas em menos de um ano o recompensou com as maiores riquezas materiais do mundo, também com muita saúde. Mas e para você? O que ele fez nesses 43 anos de sua vida? Vai morrer esperando por algo que você nem sabe se é real ou não? Olhei de lado para ele, sentado contra a parede de tijolos, com cheiro de mijo, perto das latas de lixo, na parte de trás da empresa que eu trabalhava. E percebi que nunca tinha visto antes como os seus olhos eram azuis. Mesmo ele sendo moreno, os seus olhos eram bem azuis. Eu podia ver os seus olhos sob o gorro preto, e eles eram de um azul brilhante. Filho, deixe-me contar uma história, disse ele. Uma vez, havia uma estrela e ela começou a crescer. Ela cresceu e se tornou mais poderosa e inteligente. Até que um certo dia, lhe foi ordenado a essa estrela que se levantasse abaixo da terra para servir a humanidade com a sua luz, já que o homem era prematuro na terra e não tinha uma direção. Mas essa estrela se recusou a fornecer a sua luz divinal a meras criaturas feitas de barro da terra. E disse: Se eu sou dotado de sabedoria e luz, sendo eu superior, são essas criaturas inferiores que devem me servir, e não ao contrário. Afinal, grande Criador, eu sou inferior a ti, e por isso eu te sirvo, e não o contrário. Esse foi o início da grande rebelião. Então a estrela rebelde, junto com a sua grande prole errante, foram expulsos dos céus para a terra, e assim, corrompendo a humanidade do jeito certo. Pois qual ser humano não quer desfrutar dos prazeres desse mundo? Sexo fora do casamento, riquezas, luxúria, vida em excesso com muita fartura, e empregados para cumprirem as suas ordens e afins? Ou você pode se tornar um filantropo igual ao Nazareno e se sacrificar pela humanidade na esperança de se beneficiar de uma próxima vida de tudo que não obteve nessa. Pois, como foi dito, a riqueza sempre foge daquele que vive para fazer o bem. Nesse momento, o mendigo já não parecia mais um mendigo. Então, ele se levantou como se fosse um executivo palestrando, e num tom imponente, ele disse: Você gostaria de se tornar um homem poderoso e rico, está acima de tudo e de todos,
Mandar todos esses filhos da puta que passam por nós com cara de desprezo para o inferno? Gostaria de ter dinheiro para suprir todo o sofrimento que carregou durante toda a sua vida, para ter todo o poder concedido por ele à sua disposição, ter dinheiro para poder mandar, fazer e acontecer tudo de acordo com a sua vontade? Esse foi o discurso mais eloquente que eu ouvi em toda a minha vida. Ele me convenceu totalmente do meu propósito e ambições na vida. Então, eu disse ao homem que sim, que eu queria ser poderoso e rico, mas para mim aquilo tudo não passava de um discurso motivacional. E foi quando o homem se apresentou como Boone e disse que era um grande duque e podia me conceder riquezas, sabedoria, boa sorte e eloquência. Eu estava hipnotizado com as suas palavras fortes. Então, ele disse que no dia 26 daquele mês de dezembro, nas primeiras horas do dia, eu deveria chamá-lo pelo seu nome 108 vezes. E ele então me entregou um pequeno sigilo desenhado em papel, o qual retratava uma espécie de símbolo arredondado com o nome Boone em volta. E disse que eu deveria o chamá-lo me concentrando nesse símbolo desenhado no papel, e que o local que eu estivesse deveria estar limpo e purificado com ervas e incensos. Em seguida, ele voltou a se sentar ali na calçada e continuou comendo os restos daquele hambúrguer que eram as minhas sobras. Ele disse também que gostava de ficar naquela situação impotente para observar a soberba das pessoas, onde a maioria se achavam os reis e rainhas do mundo, e justamente esses são os que não têm nada em suas vidas. Depois, ele mandou que eu fosse embora, e assim eu fiz. Continuei o meu expediente na empresa, mas não parava de pensar naquilo tudo que havia acontecido. Bem, a partir daquele dia, uma maré de azar tomou conta da minha vida. Eu fui assaltado, despejado de onde morava, então eu tive que alugar uma kitnet. Passava fome e mal tinha dinheiro de passagem de ônibus para ir atrás de emprego. Então, quando foi no dia 26 de dezembro, eu acordei cedo e lembrei de tudo que aquele homem havia me dito. Eu peguei o sigilo, fiz uma limpeza no meu quarto, o local onde o chamei, e fiz de acordo com as suas palavras. Me concentrei no sigilo e chamei pelo nome Boone por 108 vezes. Fiquei frustrado que ele não apareceu, mas mesmo assim, me desabafei concentrado naquele sigilo e expus a ele todas as minhas necessidades financeiras. E naquela noite, eu tive um sonho com aquele homem. Porém, no sonho, ele era jovem e muito belo. Estava acompanhado de outros homens, ao passo que todos pareciam importantes e se vestiam como executivos. Ele disse que estava firmado o nosso acordo, que gostou de mim e estava curioso em saber o que eu faria com tanto dinheiro. Porém, as suas recomendações é que eu nunca bancasse o bom samaritano, porque nem mesmo Elon Musk, com seus bilhões de dólares, poderia salvar a humanidade. Também que eu deveria usar o dinheiro para os meus próprios fins, e não para propósitos alheios, pois eu deveria abandonar de vez a minha vida de miséria, pois miséria só atrai mais miséria. Também disse que eu deveria lembrar dele, ocasionalmente, e usar uma parte dos meus ganhos para agradá-lo. Nessa hora, eu me toquei que aquilo era um sonho, e comecei a rir. Ele perguntou o motivo da graça, e eu disse que aquilo tudo era bom demais para ser verdade. Então ele disse: assim que acordar, na sua conta bancária, vai ter um saldo com o valor de 30 mil reais. E foi aí que eu vi que a situação era totalmente sem nexo, pois com 30 mil reais,
por mais que já resolvesse quase todos os meus problemas, ninguém fica rico com 30 mil. Então, ele continuou a falar. Com esses 30 mil, você vai investir em uma tal ação. Me falou a ação em alta da época, o dia e horário que eu deveria investir os 30 mil reais. E também que eu não deveria gastar um centavo daquele dinheiro do investimento. Quando acordei, de fato, tinha 30 mil reais na minha conta. Então, eu dei um pulo de alegria, mas logo lembrei que eu não podia gastar o dinheiro e tinha que investir naquela ação recomendada. Pensei muito em gastar, mas fiz o que me foi recomendado. E no dia e hora que me foi falado, eu investi os 30 mil reais naquela ação e passei a esperar o resultado. Eu estava muito esperançoso e achei que a ação subiria para uns 60 mil. Até mesmo porque o gerente do negócio, ele me disse que aquela ação tinha grandes chances de subir sim. Mas à medida que os dias passavam, aquela ação só despencava. E depois de 3 semanas, estava valendo menos de 4 mil reais. Achei que Boone estava se divertindo com a minha cara, ou tentando jogar comigo. Bem, mas eu não vendi. E por mais que eu ficasse tentado a vender aquelas ações por 4 mil reais, eu não fiz. Afinal, eu percebi que no decorrer dos dias, a minha sorte havia aumentado. Eu recebi uma fiança do meu antigo emprego, me tornei mais inteligente e confiante. Já era bem eloquente e entendedor de diversos assuntos financeiros. Então, foi aí que tudo aconteceu. Em um mês, aquela ação subiu para 45 mil. Mas mesmo assim, eu não a vendi. Deixei lá com o risco de subir ou despencar. E 20 dias depois, já estava custando 185 mil reais. Obviamente, eu resgatei uma parte. Peguei 50 mil para investir em uma concessionária de carros e entrei em uma sociedade com um amigo. E em menos de um ano, eu já tinha 2 concessionárias de carros somente minhas. Bem, lembram o restante do dinheiro que estava investido? Bem, em 2013 já valia 4 milhões de reais. É meio antiético dar detalhes de ganhos e investimentos, mas para que vocês entendam melhor, o investimento em ações que eu fiz era em criptomoedas, o Bitcoin. Eu continuei o investimento e abri várias outras empresas. Eu sempre fui uma pessoa boa, mas aprendi a não ter muita empatia pela humanidade, pois a Viviana, quando descobriu que eu era milionário, ela fez de tudo para reatarmos. E ela até meteu o pé na bunda do atual namorado, o qual já morava com ela, e os meus filhos chamavam ele de pai. Bem, eu não quis saber nunca mais dela, mas ela não desistiu. Usou as crianças para me arrancar muito dinheiro e fazer eu pagar pensões em valores exorbitantes. Então, eu logo dei um jeito de pagar os meus empregados para matá-la e fazer parecer suicídio, e peguei a guarda das crianças logo em seguida. Hoje, em 2021, eu moro no Canadá. Tenho uma filial da minha empresa aqui em Toronto e várias outras empresas no Brasil e Argentina. Sempre me lembrei de Boone e às vezes sempre faço uma oferenda a ele com um uísque ou um vinho que não custa menos de 7 mil dólares canadenses, que equivalem em média 30 mil reais. Bem, Fael, eu não sou muito de assistir canais no YouTube, mas os meus filhos são fascinados nas suas histórias, principalmente as de lobisomens. Eu estou contando o meu relato somente para você, mas se acaso pensar em publicar no seu canal, eu peço que censure a parte que eu recomendo a morte da mãe deles. Eu não me arrependo, mas quero poupá-los desse detalhe.
e assim deixar as coisas como estão. Além do mais, isso poderia me trazer problemas jurídicos. Boa noite.